Porque nós vamos falar umas coisas aqui nesta tarde que vale a pena, vale muito a pena você ouvir, você prestar atenção. De repente você você está enquadrado em tudo isso que eu vou falar aqui. Aí dá tempo de você se corrigir, porque enquanto a gente está vivo, amados e amadas, dá tempo da correção. Depois que a gente parte, o que a gente podia ter mudado, teria que ter sido em vida, né? Então, este é o motivo da gente estar sempre levando informações novas todos os dias. Algumas pessoas não gostam de ser corrigido. Aliás, ser corrigido não é legal, né? Mas não é preferível ser corrigido, ser salvo, do que não ser corrigido e depois que fecha os olhos aqui, vê que viveu numa mentira? Então hoje vale a pena mesmo você ouvir, compartilhar esse vídeo, viu? Que nós estamos já gravando para o YouTube e estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e vai ficar lá na nossa página do Facebook. Amado Deus, poderoso e santo Pai, nós bendizemos o Senhor, te agradecemos mais uma vez, porque de todas as coisas que nós já fizemos hoje, nós podemos estar de volta aqui. O Senhor permitiu que a gente retorne aqui para proclamar, para falar da Tua palavra. E até o Senhor nos corrige através disso tudo que nós vamos falar hoje. Eu te agradeço, Pai, eu te exalto e te glorifico mesmo, com o meu coração cheio de gratidão, e me ajuda, Senhor, a levar estas informações aos meus irmãos e irmãs em Cristo. Fala conosco, Senhor, e livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal. Esta é a minha oração, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, por favor, não me interpretem mal, né? Nós vamos... Você que está pelo Facebook já leu lá o título, né? A Bíblia não fala nada pela metade. Nós, homens, que gostamos de ficar com a parte que mais nos agrada, né? E aí a gente incorre em erros. Então vamos abrir a Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Olha, meu irmão, minha irmã, acompanhe o que eu vou falar aqui na Bíblia Sagrada, porque você vai entender melhor. E você também vai ter a oportunidade de confrontar na Bíblia tudo o que eu vou falar. Não é confrontar o que eu falo com o que eu falo, é confrontar o que eu falo com a Bíblia. Se puder abrir e ler junto comigo Romanos, capítulo, irmãos, capítulo 8, versículo 37. Leia comigo. Se você não puder ler, ouça, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Em verdade, todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, deixa eu só acertar aqui, porque
Isso aqui está escapando. O pessoal do YouTube vai ficar prejudicado com a minha mão na frente ali, mas tudo bem. Essas duas, nos últimos 20, 30 anos, um pouco mais até, né? Foram criadas muitas novas doutrinas e novas ideias de doutrinas. E essas criações, essas ideias, elas sempre foram retiradas da Bíblia, grande parte delas. Mas elas foram retiradas dos textos bíblicos. Mas são textos isolados. E aí o sentido daquilo que está escrito se perde. Né? Isso é perigoso. Além, meu irmão, minha irmã em Cristo, de ser perigoso, é desonesto. A gente não pode, né? Nós, pregadores, pastores, homens de Deus, não podemos de jeito nenhum usar de desonestidade. Por que isso é desonestidade? Quando a gente pega um texto fora do contexto dele. Porque a gente cria na mente das pessoas que estão ouvindo falsas ideias sobre Deus, sobre a providência de Deus e também falsas ideias até sobre a salvação. E olha, esse texto que eu acabei de ler, Romanos capítulo 8, versículo 37, é um texto assim padrão, né? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Nós somos vencedores. E aí começam a surgir as coisas, né? Você nasceu para vencer. Pronto. Já mudou tudo. Se eu pegar só esta parte do texto aqui, depois da segunda vírgula, já muda o sentido. Se eu falar assim, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pronto, já mudou todo o sentido. Porque não é isso que está dito. Não está dito que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está escrito em todas estas coisas. Né? E a chave para a gente entender as coisas bíblicas, antes da gente tirar uma conclusão, é ler tudo. Não entendi? Leio de novo. Não entendi? Leio novamente. Não entendi? Dou uma parada, levanto, vou tomar água, café, um suco e vou ler novamente. É assim que a gente entende. Não é, sabe, deu uma lida, tá bom, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, tá dizendo aqui, nós somos mais do que vencedores. Então eu sou vencedor. Por que eu não estou vencedor? Por quê? Por que as coisas na minha vida não estão dando certo? Porque é isso que assim que é passado para vocês, né? Um negócio bonito, um negócio triunfalista, um negócio arquitetado dentro da filosofia do pensamento positivo ou do pensamento dinâmico. Mas isso tudo não é bíblico. Você vê que Paulo, o segredo para a gente entender isso aqui, está exatamente naquilo que eles retiram da Bíblia. Mas em todas estas coisas, pronto, aí está o segredo. Não está dizendo que nós somos vencedores em tudo, mas é nestas coisas. É todas estas coisas. Este pedaço de frase é a chave
do verdadeiro sentido que Paulo está dizendo. Que coisas? Porque é aí que nós somos mais que vencedores. Que coisas? Separar, né? Quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu li do versículo 35 até o 37 agora. Você está vendo quando eu digo para você, irmão, eu estou lendo a Bíblia, eu estou pregando, mas é bom que você leia os versículos anteriores e posteriores a este que eu citei como base, como alicerce da minha pregação. Isso é importante, não é quando eu prego, quando qualquer pregador, seja ele qual for, do mais famoso ao mais desconhecido como eu, está pregando, leia antes do que ele falou, leia depois. É isto que Paulo está dizendo. Paulo está se referindo, ele não está se referindo que nós somos vencedores nos nossos negócios, em adquirir bens, em herança, no desenvolvimento empresarial, como dizem por aí. Não. Você sabe no que ele está se referindo, que nós somos mais do que vencedores? É na tribulação, é na angústia, é na perseguição, é na fome, é na nudez, nos perigos, na espada e na morte. Olha como já mudou tudo. E quantas vezes, às vezes a gente ouve, né, os pregadores falando coisas que a Bíblia não está dizendo. Mas eles pegaram da Bíblia, aí cortaram uma parte aqui e pregam só aquilo que é conveniente ao que ele vai dizer. E aí muda tudo. Porque Jesus nunca falou que vai fazer o seu negócio prosperar, a sua empresa ir para frente, que você vai abrir um negócio e aquilo vai... Mas Jesus nunca prometeu isso para ninguém. Não é que esteja errado você usar, olha, em Cristo eu sou vencedor. Não, mas a Bíblia não está dizendo isso aqui. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava se referindo aos problemas da vida missionária naquela época. E eu quero aproveitar para falar essas coisas para você nesta tarde, porque são frases que estão na boca dos crentes aí. A toda hora tem crente falando isso, e escreve isso atrás do carro, no vidro do carro. Mas quando eu leio isso, né, eu já vejo, coitadinho, não conhece nada da palavra de Deus, né, meu Deus do céu. Eu já fico com pena da pessoa, dá vontade de parar o carro, né? Aí a pessoa vai achar que eu estou saltando, porque eu com a minha bicicletinha motorizada, falo, olha, mas não dá, não é assim, né? Então você entendeu? Essa história de sair falando, sou mais que vencedor, você leu os versículos 35, depois chegou no 37, você viu do que Paulo está falando? Isso é estudar a Bíblia. É isso que deveria ser ensinado nas escolas dominicais. Se fosse ensinado nas escolas bíblicas dominicais, nos púlpitos não teria tanta aberração, porque aqueles que participam da escola bíblica dominical ia refutar na hora. O pregador ia falar, opa, espera um pouquinho, foi isso não. Leia aí os versículos 35, 36, depois você lê o 37. Ele não está falando disso. Você quer ver um outro texto que engana as pessoas? E as igrejas adoram. Quando eu falo as igrejas, eu falo essas denominações, essas coisas aí que
são sinagogas de Satanás mesmo, porque ensinam errado. Porque é desonestidade ensinar errado. Se você puder abrir aí, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A Bíblia não diz as coisas pela metade. A Bíblia é completa, meu irmão, minha irmã. Você que está me vendo, me ouvindo, você que vai me ver pelo YouTube, né? Filipenses capítulo 4, versículo 3. Essa é outra também que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe um problema seríssimo no uso deste texto, né? Porque as pessoas pegam esse texto olhando apenas para um lado. Quando elas estão com um problema, mormente no aspecto da obtenção de bens materiais, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sem olhar para o outro lado, que é o lado do apóstolo, quando ele escreveu isso. Né? A pessoa está com um problema com alguém, não, vamos vencer esta batalha contra a pessoa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, aquela pessoa tem inveja de você, vai lá o fofoqueiro falar, e a pessoa diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amanhã eu vou procurar emprego, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo vai dar certo. Isso é sempre usado para a pessoa ficar rica, para a pessoa comprar uma lancha, né? Comprar sei lá, ou se transformar num grande empresário. Tudo isso é possível. Ninguém está dizendo que não é possível. Não estou dizendo que isso não é possível, mas usar a Bíblia para isso não está correto. É desonestidade de quem ensina que é assim. Porque este posso todas as coisas naquele que me fortalece não é um texto mágico para criar condições de progresso, de sucesso, de riqueza ou de resolução de problemas temporais. Paulo, quando escreveu isso, e você precisa saber para você não usar as passagens bíblicas erradas e ajudar aqueles que usam a usarem de maneira certa, ora. Corrigir. Né? Paulo, quando escreveu lá Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava mostrando as diferentes facetas da vida de um cristão. Vamos lá. Nós estamos no versículo 13. Vamos voltar um pouquinho. Vamos ler a partir do versículo 11. Olha como é importante você ler os versículos anteriores e muitas vezes os posteriores daquele que o pregador está usando. Olha, agora eu vou ler do versículo 11 para o 13. Não vou ler só o 13. Então é Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas fui instruído, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha como já mudou tudo. Paulo está falando que ele pode tanto não ter o que comer, como ter o que comer. Ele se fortalece em Cristo, não em ter ou não ter o que comer. Ele podia ter 3 camisas, como podia ter uma só furada. Para ele tanto fazia. Ele podia ter uma sandália ou não ter nenhuma. Ele andava a pé, ele andava descalço.
Com sandália ele também ia andar a pé, né? Mas ele andaria descalço. É isso que ele está dizendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter abundância ou ter necessidade. Deus é que me fortalece. Não é a minha condição temporal que me fortalece. É Deus. É isso que ele está dizendo. Ele se contentava com o que ele tinha. Não tem nada a ver que o sujeito é crente, então ele tem que ser rico. Você tá me entendendo? Quantas vezes a gente vê isso escrito atrás de carro, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aliás, assim, né? De boa, né? Como dizem, né? Mas, irmão, você está numa denominação dessas, se você conhece alguém que está, leva essa verdade para eles. Igreja não existe, denominação não existe para dar prosperidade material para ninguém. Jesus não morreu na cruz para ninguém pagar dívida. Ele pagou a nossa dívida. Mas não é a dívida que você tem no cartão de crédito, com a loja que você comprou, não. Aliás, é que essas pessoas que frequentam essas denominações falsas, hipócritas, né, desonestas, que infelizmente a grande maioria delas, salvo raríssimas exceções, é que essas pessoas não leem a Bíblia. Porque senão elas teriam lido lá que a pobreza sempre vai existir na terra. Jesus falou, não é o Mário que está dizendo. Leia aí Mateus capítulo 26, versículo 11. E outros textos também, eu estou citando um. Jesus falou, os pobres sempre os tendes convosco. Sempre vai existir pobreza. Jesus não veio para nos deixar bem de vida. Não, tem gente que viaja, desculpa, né? Mas viaja na maionese, né? Paulo está dizendo que ele poderia ter abundância, fartura, mas também tanto fazia para ele. Podia passar fome, podia passar necessidade. Então a igreja que fica prometendo fartura é uma igreja antibíblica, porque Cristo não prometeu isso. É desonesto para com os irmãos, para com as pessoas e para com a santa doutrina. A força que o Senhor Deus nos dá não é para sermos ricos, não é capacidade para sermos ricos. Deus nos capacita a suportar as tribulações ou aflições, mantendo, dependendo da situação que você está passando, às vezes de aflições terríveis, você está sereno, calmo, e às vezes você está rico, com abundância, com muita fartura, também sereno, calmo, porque a nossa situação não pode estar, a nossa vida espiritual não pode estar alicerçada nas coisas deste mundo. Quem prega o contrário não está pregando a Bíblia, não, meu irmão. E eu estou dizendo aqui, de público, não existe um público maior, né, do que o da internet. Isso que eu estou falando, eu estou gravando. Você está me ouvindo, mas está gravado lá no meu Facebook. facebook.com/Pastor Mário Filho. Está lá no meu canal do YouTube. É desonesto pregar que Jesus veio para dar casa, riqueza, que Jesus vai arrumar emprego. É desonestidade isso.
Não é bíblico. E eu aqui, olha, eu estou... Né? Com qualquer um deles, me mostra na Bíblia o contrário do que eu estou falando. Há muitos anos atrás, eu levantei esta bandeira no rádio. Não estou aqui tocando trompeta, não é nada disso, só estou dizendo que ninguém falava isso contra o dízimo. Foi só pancada que eu recebi. Hoje, muitas e muitas e muitas igrejas abandonaram o pedido do dízimo. Porque a desonestidade pediu dízimo. Jesus nunca pediu para a igreja. Nenhum apóstolo pediu. Então a gente tem que começar a levar a verdade. E essas coisas aqui, todo dia é dito nas denominações, nos púlpitos, nos microfones. Você quer ver outra? Se você puder abrir aí. Primeira carta do apóstolo João. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Abriu? Lá mais no finalzinho da Bíblia. Tem 3 cartas aí. 1ª, 2ª e 3ª João. 1 João. Lá, bem no final, lá perto do Apocalipse. Um pouco antes, né? Mais perto. 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder. Tem pessoas que não são cristãs, né? E que muitas vezes pertencem a seitas, falam estas palavras aqui, se referindo aos seus pecados não confessados e pecados sem arrependimento. Por quê? Porque ouvem na televisão: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ora, se eu pegar essa frase e passar a fazer dela uma verdade separada do contexto em que ela existe na Bíblia, então está todo mundo seguro, ninguém mais vai para o inferno mesmo, porque o sangue que Jesus derramou na cruz purifica todo mundo do pecado. O sujeito pode pecar, em seguida o sangue de Jesus purifica. Ele peca de novo, o sangue de Jesus purifica, porque está escrito na Bíblia, do jeito que eles falam, é assim que está escrito. Não precisa se arrepender, não precisa de nada. Mas não pode haver um erro mais, sei lá, mais o quê? É um erro primário do primário. Vamos ler o contexto. Aonde esta frase está? Aonde está esta frase que você já cansou de ler atrás dos carros, né, no vidros dos carros, em comércio, muitas vezes, né, a gente entra, está escrito lá: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos ler tudo? 1 João, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler a frase inteira. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, então não é tão simples assim. Não é... Ah, Jesus morreu na cruz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não tem problema. Não. Se a gente não anda na luz, nem a gente tem comunhão com as outras pessoas, nós temos uma natureza muito feia. E como é que alguém pode ser redimido de todos os seus pecados simplesmente pelo sangue de Jesus? Se a pessoa não anda na luz, que é o próprio Jesus, não mantém a comunhão com os salvos, que foi o que disse Jesus, não tem como. Ninguém é purificado do pecado simplesmente pelo sangue de Jesus. Nós temos que viver em Jesus. Jesus tem que viver em nós. A nossa vida tem que estar na mão de Jesus.
Nós temos que seguir a vontade de Jesus para que o sangue dele nos purifique de todo pecado. Você vê como uma frase bíblica, porque as heresias são sempre tiradas da Bíblia. Tudo que é de desonestidade que é dito por aí, eles pegam da Bíblia. Só que eles fatiam o que está escrito. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A pessoa ouve isso e fala assim, está certo, é verdade, então não preciso me preocupar com nada, né? Posso pecar à vontade, porque o sangue de Jesus, os crentes falam isso, nos purifica de todo pecado. Aí o sujeito morre, vai para o sofrimento e fala, mas peraí, o sangue de Jesus não me purificou do pecado? Aí aparece alguém lá e vai dizer, mas você leu? Você leu? Eu falei, não, eu não li, os crentes lá falavam. Então, mas você tinha que ter lido. Porque para purificar você tem que andar na luz, a luz é Jesus. Você nunca andou com Jesus, Jesus nunca andou com você. A sua vida nunca foi de, mas eu fui enganado. Não, você não foi enganado. Você nunca leu a palavra de Deus. Então, queridíssimo irmão, queridíssima irmã, eu estou apenas querendo despertar em você um raciocínio e uma atenção santa para você não cometer injustiças com a Bíblia, para você não ser desonesto com a Bíblia Sagrada. As pessoas são desonestas toda hora, tem pessoas fazendo desonestidade com a Bíblia. Eu canso de ouvir isso. Eu canso. Às vezes eu tenho um tempinho, eu ligo o rádio, né, quando ele funciona, e eu fico ouvindo aqui e ali, mas é uma... Olha, eu falo, meu Deus, e tem gente ouvindo essas aberrações aí. Você quer ver uma outra? Olha, André, vamos lá no Velho Testamento. Mas sim, só para você, né, passar a ler a Bíblia com cuidado, com responsabilidade. Aí o sujeito vai pregar e ele fala lá, olha, nós vamos ler aqui, fique em pé para ler a palavra de Deus. Jeremias 17:5, eu fico imitando, não pode. Aí você lê lá, maldito o homem que confia no homem. Cristão é um bicho desconfiado, né? Por causa desta passagem. Maldito o homem que confia no homem. Cristão é meio temeroso. Cristão olha meio de lado, assim, meio, não vou confiar nesse cara aí não, porque maldito o homem que confia no homem. O pastor vive falando lá. Eu estou firmado na palavra, eu não posso confiar nas pessoas. Não é isso que está dizendo. Mas como não? Você acabou de ler, não. Aí o pregador prega 40 minutos dizendo que você não pode confiar em ninguém. Aí você já chega em casa desconfiado do marido, desconfiado da filha, do filho, do esposo. Não é, irmã? Mas é uma parte da Bíblia isolada. E quando você pega um pedaço da Bíblia e tira ela do contexto, essa parte fica sem o sentido completo. E aí, sem o sentido completo, não é exatamente o que Deus falou. Vamos ler o versículo inteiro de Jeremias 17. Capítulo 17, versículo 5. Quando a gente lê o versículo inteiro, você vê que já muda tudo. Você fala, mas peraí, não é isso, não é só. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Pronto, não é só confiar, é confiar no homem, você mesmo, sabe? Achar que a sua força é suficiente para resolver tudo.
Quanta gente, esses caras fortões aí, acham que podem resolver tudo, porque eles são fortes. Não é? E não junta o coração dele com o coração do Senhor. É apartado, é separado o coração dele do coração de Deus. É separado. Então ele é maldito mesmo. Mas não é porque ele confia no homem, é porque ele confia nele. Ou porque ele confia num outro homem, como se fosse um Deus. Está cheio de gente que confia no patrão, não tem? No chefe, no pastor. Não, nós temos que confiar em Deus. Em Deus, o nosso coração tem que estar em sintonia com o coração de Deus. Por exemplo, de manhã eu faço a programação no rádio, não faço? É pela 103.3. Você só vai conseguir me ouvir no rádio se você colocar na 103.3. Se você colocar na 102.3, você não vai me ouvir, porque a sintonia não está afinada. Se você colocar na 103.1, se não tiver nenhuma emissora ali, você vai me ouvir, a voz some, a voz aparece no fundo. Tem que estar na 103.3. O coração do homem tem que estar desse jeito, exatamente no coração de Deus. Não é simplesmente não confiar, então ele não pode confiar em ninguém. Pastor, mas não é assim que tem que ser? Ora, não ande mais de ônibus então, de coletivo, porque quem dirige o ônibus é um homem. Não pode confiar. Não pega mais táxi, não pega mais Uber, porque até onde eu sei, os motoristas de táxi, Uber, são homens. Você já viu algum cachorro dirigindo? Não tem jeito. Não vai mais no médico também, porque são homens. Já viu alguma borboleta clinicando? Não, nem vai ver. Está entendendo como não é isso? Você confia no motorista de ônibus, você senta lá, pega o celular, o cara está dirigindo. Né? Você vai no médico, quem é que te atende? É um médico, é um homem. Um homem no sentido, né? Pode ser um homem ou uma mulher, mas é um homem, de humanidade. Você vai num dentista, tudo é o homem que faz, animal não faz. Então a gente confia no outro homem, sim. Mas a gente não pode fazer do braço do homem, seja do seu ou de outro, a sua fonte de confiança. Nós confiamos no homem, mas cremos que Cristo está conosco. Cristo faz parte da nossa vida. O nosso coração está afinado com o coração de Cristo. Aconteça o que acontecer, tudo está nas mãos de Deus. Então falar, maldito o homem que confia no homem e não confiar em ninguém. Eu não posso fazer da carne mortal a minha força. Não posso fazer do meu braço a minha confiança. Eu não posso afastar o meu coração do coração de Deus. Aí eu terei discernimento suficiente para confiar nas outras pessoas em Cristo. Cristo vai me ajudar. Você está me entendendo, meu irmão? Que algumas passagens, eu peguei estas aqui, existem outras tantas, mas não, né? Mas que são usadas de uma maneira muito errada, de uma maneira completamente fora do contexto. Leia aí, leia Jeremias 17:5, leia um pouco antes, você vê que o contexto é esse que eu acabei de falar. Não é que você não pode confiar em ninguém. Você não confia na sua esposa? Você não confia no seu marido? Se não há confiança, não tem como esse casamento persistir. Você não confia no seu chefe? No seu funcionário? Senão não tem como vocês trabalharem juntos. Como é que você vai trabalhar com uma pessoa que você não confia? Você está me
me entendendo, irmão e irmã? Essas correções não são muito agradáveis, né? Mas eu via diferente, eu falava. Não é agradável quando a gente corrige alguém. As pessoas não gostam. Mas essas correções são a tempo. E Paulo diz que nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Então que bom que dá tempo, né, de você se acertar aí e entender que a Bíblia não diz as coisas pela metade. Muita coisa que falam, se você só ouvir e não confrontar com a palavra, fica aquela palavra como sendo a verdadeira. E, infelizmente, existe muita desonestidade. Não deveria haver, né? No meio que se autodenomina evangélico, existe muita desonestidade. Então, meu irmão, minha irmã, que essas poucas passagens que foram citadas aqui lhe deem base e fundamento para você seguir na sua vida cristã, sempre confiando na palavra de Deus, no texto que está aqui, dentro do contexto todo. É assim que a gente estuda a Bíblia Sagrada. Amado e poderoso Deus, te agradeço, Senhor, porque nós pudemos hoje esclarecer muitas coisas. A gente tem usado esta programação da tarde, Senhor, para trazer esclarecimentos para os nossos irmãos e irmãs, que depois pegam isso e vão levando para outras pessoas. Espero que comecem dentro das suas casas e vão espalhando esta verdade, confrontando a mentira sempre com a verdade, tirando pessoas desse evangelho triunfalista, porque não é isto que Jesus pregou, não é isso que nenhum apóstolo pregou. Então ajuda-nos, Senhor, todos os dias a crescermos um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Fica conosco, Senhor. Continua falando com cada um de nós. Dê-nos um final de dia debaixo da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia. Esta é a minha oração. Com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.